Olá a todos, sejam bem-vindos ao seu programa França em Direto. Talvez você está a sofrer com uma doença incurável, um diagnóstico que você recebeu que mostra que a sua doença é mortal, ou uma doença crônica. Você talvez já bateu em tantas portas, já recorreu a tantos meios, porém você tem visto a situação, essa doença se agravar. Então chegou a hora de reverter essa situação. Chegou o momento de você desfrutar de uma vida de qualidade. E Pedro, para desfrutar de uma vida de qualidade, somente através de um corpo saudável. Exatamente, esse corpo saudável pode vir a ser uma realidade na sua vida se você usar a sua fé. Você sabe que você tem esse poder dentro de si, a sua fé pode trazer à existência aquilo que não existe. E quando você nasceu de repente saudável, mas em um determinado momento apareceu essa doença, seja ela qual for. Não há nada que o autor da vida não possa resolver. Agora, para ele resolver, você tem que estar connosco nessa terça-feira. Como o Armando falava, você já foi a tantos lugares, mas a doença permanece. A doença está no seu corpo, é uma realidade. E se você quer arrancá-la da sua vida, então você vai nos procurar nesta terça-feira, às 10, às 15 e especialmente às 19 horas e 30 minutos. Armando, esta pessoa pode dar um fim a esse problema, a essa doença. Com certeza, e foi isso que a Kátia, ela fez, ela tomou essa decisão. Vamos então conhecer como ela estava e como se encontra hoje. Acompanhe e já voltamos. Kátia, conte-nos para as pessoas que nos estão acompanhando agora, como era o seu passado, antes de você chegar ao centro de ajuda, que problemas você tinha, o que acontecia na sua vida? Então, no meu passado, eu era uma pessoa muito perturbada espiritualmente. Desde criança tive muitos problemas na família, o meu pai era alcoólico, ele bebia muito e fazia muitas discussões em casa. Mas já mesmo desde pequena, mesmo a partir dos 2, 3, 4 anos, parece incrível, mas eu já tinha muitos problemas espirituais. Via vultos, ouvia vozes, ouvia barulhos muito estranhos em casa, via coisas estranhas a acontecer na minha casa, e quando chamava a minha mãe para ver, ninguém via nada, só mesmo eu é que via essa situação. E, portanto, essa situação decorreu ao longo da minha vida e isso me perturbou muito. E depois, à medida que eu fui crescendo, tudo isso me causou bastantes problemas. Eles foram se agravando cada vez mais. Depois, mais tarde também, na minha adolescência, eu queria conhecer quem eu era e eu comecei a ler livros espirituais na área do ocultismo. E então, a partir daí, foi quando eu comecei a desenvolver tipo a adivinhação. E depois as pessoas me diziam: Kátia, tu tens um dom, Kátia, tu tens que ajudar outras pessoas. E a partir daí eu comecei a ler cartas de tarot para amigos, para pessoas conhecidas, familiares, no sentido de poder ajudá-los, porque eu achava que estava a fazer bem aos outros, era esse o meu objetivo. Mas como era a Kátia por dentro? Eu por dentro eu era muito doente, era muito nervosa, tinha muita ansiedade, depois tinha muitos problemas também de enxaqueca crónica, tinha problemas de coração, arritmia cardíaca, tinha sempre aqueles medos porque estava sempre à espera que pudesse aparecer qualquer coisa, aquelas imagens às quais eu já estava habituada desde pequena, e qualquer coisinha que me diziam ficava muito nervosa, explodia muito facilmente, não tinha paz, não tinha tranquilidade e sentia um vazio por dentro muito grande. Então, visto o meu sofrimento, a minha mãe ela procurou o centro de ajuda para pedir ajuda por mim. E depois então ela me convidou e eu vim. Foi assim então que eu conheci o centro de ajuda. Depois eu comecei o meu processo de libertação, porque eu queria muito me libertar, e o processo ainda demorou algum tempo. E então foi assim que aos poucos eu consegui me libertar. Então hoje como é a Kátia, como é a vida da Kátia? Então, hoje eu realmente sou uma nova pessoa, porque eu nasci de novo, depois eu recebi o Espírito Santo, fiquei muito feliz, recebi uma paz interior que eu nunca tive e que sempre busquei, alcancei, essa paz permanece até hoje e estou feliz. Nada mais de visão de vultos, audição de vozes, nem nervosismo, nem insônias, coisa nenhuma, tudo isso ficou no passado? Tudo isso ficou no passado, eu nasci de novo mesmo. O conselho que eu dou é que procurem o centro de ajuda mais próximo, porque assim como eu recebi o Espírito Santo e tive uma nova vida, você também pode se libertar e ter uma nova vida. Basta apenas dar o passo em frente. Você vê que quando
uma situação, um problema não é resolvido, então isso traz outros problemas. Foi isso que aconteceu com a Kátia. Quer dizer, a situação, ela só veio a se agravar. E Pedro, essa tem sido a realidade na vida de muitas pessoas. Pessoas que elas deixam o tempo, quer dizer, passar, não tomam a iniciativa de resolver o problema e a situação piora. E nós vemos, Armando, que problema gera problema, dificuldade gera dificuldade. E a Kátia passou exatamente por isso, até ao ponto dela ficar completamente oprimida, completamente triste, completamente desanimada, frustrada. Mas quando ela chegou até ao centro de ajuda, ela participou das reuniões práticas, inteligentes, da saúde restaurada, então ela encontrou a verdadeira felicidade, ela encontrou motivo para viver, ela encontrou motivo para se erguer, para se levantar, porque nós sabemos, Armando, que quando uma doença, ela não tem, quando não é descoberta pela medicina, quando os médicos nada mais podem fazer, ela tem origem espiritual. E nós temos uma gota, chamada a gota do milagre, para exatamente arrancar esse tipo de problema, porque só essa gota pode trazer a vitória sobre essas doenças. Exatamente, essa gota ela penetrará no corpo, ela penetrará na alma, penetrará no seu interior e toda a negatividade, toda a doença, dor que você esteja a enfrentar, você verá essa dor, essa doença desaparecer, sair do seu corpo. Por isso, nesta terça-feira, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, na La Plaine de Saint-Denis, você receberá essa gota, já seja pelas 10 horas da manhã, ou pelas 15, ou então às 19h30, você vai chegar, você vai receber essa gota e certamente você vai superar esse problema de saúde e alcançar uma saúde restaurada. Ao longo da vida já viu muita coisa, já lutou, já percorreu caminhos difíceis, já sentiu alegria, orgulho, já rasgou sorrisos e já alcançou metas. Mas depois de tantos anos, a saúde deixa-o sem rumo. No país, somos cerca de 11 milhões de pessoas e acredite que milhares estão presos a um diagnóstico, a uma doença crónica, sem cura, presos a uma cama, sem andar, sem sentir o mundo lá fora. Mas tudo isto pode ter um fim. Chega de ser desenganado, chega de sofrimento. Terça-feira é o dia de restaurar a sua saúde. Traga uma garrafa com água e receba a gota do milagre, um momento especial para que alcance o milagre que tanto deseja. Às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 20 horas, venha ao Centro de Ajuda. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Problemas que me trouxeram ao Centro de Ajuda foram os seguintes. Eu era uma pessoa muito doente e eram doenças que os médicos não descobriam, porque eu fazia análises, eu fazia exames, eu tomava medicamentos, eu fiz tudo imaginário que os médicos mandavam e não havia maneira deles descobrirem qualquer que fosse o problema que eu tinha. Entretanto, passou-se muito tempo eu estar assim doente. Eu comecei com cólicas na minha barriga, tinha 25 anos. E a partir daí, até aos 50 anos, essas cólicas começaram por me darem aí de 6 em 6 meses e depois continuaram a ser mais frequentes. Já me davam aí todos os meses. E era sempre a partir da meia-noite, essa cólica que me dava. E eu chegava a pontos de desmaiar quando me dava essa cólica. Entretanto, um dia estive muito mal, fui para o hospital, disse ao médico o que tinha, como é que me sentia, e o médico fizeram análises, fizeram os exames e eles não encontraram nada. E por fim o médico disse-me que eu estava era maluca.
E eu fiquei triste, porque eu sabia que não estava maluca, porque eu sabia que tinha tanta dor e tanta dor, mas era dor, tanta dor na barriga como era nas pernas, era no estômago, era na cabeça. Eu não podia comer, tudo aquilo que eu comia me fazia mal, eu não podia dormir, eu era uma pessoa muito triste, era muito nervosa. Eram problemas que não têm explicação. Eu queria trabalhar e não podia, porque eu não tinha força, eu ficava sem força, eu não comia, porque tudo o que eu começava a comer me fazia mal. Eles diziam que eu tinha cólito no estômago, porque eles faziam os exames, ele não acusava nada, mas eles diziam que isso é uma colite que a senhora tem, nervosa, e por isso é que isso lhe acontece, a senhora ter esses problemas. Mas que não era nada, que eu tomava os comprimidos e eu não podia. Um dia eles receitaram uns comprimidos, custaram 11 contos, que ainda foi no tempo dos contos. Eu tomei eu ia morrendo com esse comprimido. Deitei a caixa fora porque não pude tomar mais, porque foi mesmo horrível. Eu ia morrendo com um mal-estar no meu corpo, eu parecia que o meu coração queria saltar fora, eu parecia que me ia dar mesmo uma coisa, bem, eu não tenho explicação. Eu conheci o Centro de Ajuda da seguinte maneira: havia uma senhora lá na minha rua, portanto, que andava muito doente. E eu passei pela senhora, portanto, que era minha vizinha, e eu perguntei-lhe, aquela que estava melhor, a que médica que ela tinha ido. O médico que eu fui no Centro de Ajuda. E aí eu fiquei melhor, foi o que ela me disse. E eu perguntei-lhe onde é que era, porque eu não sabia onde é que era. E ela deu-me as indicações, onde é que eram, e ensinou-me, e depois para eu lá ir. Foi uma segunda-feira, eu nunca mais esqueço. Foi uma segunda-feira, eu cheguei lá, eu tive muito medo, eu não queria ficar. Entretanto, depois no fim da reunião falei com o pastor, contei-lhe a situação que estava a passar e, portanto, ele orientou-me, recebeu-me muito bem. Foi um acolhimento que eu tive, que eu nunca esqueço, daquele acolhimento que eles me deram, as palavras de amor, aquelas palavras de incentivo. Foi mesmo uma coisa que eu não sei explicar. Eu senti que era ali a porta que se abria para mim. Comecei a comer, e o comer não me fazia mal. Comecei eu tomava comprimidos para dormir e para os nervos. Deixei de os tomar, esqueceu-me até de os tomar, logo nessa semana. Essa semana eu fui e esqueceu-me, passou 2 dias e eu disse assim: olha, mas eu não tomo os comprimidos. Até falei, comentei com o meu marido, assim, há 2 dias que eu não tomo os comprimidos. E eu não tenho sintomas nenhuns, durmo bem, como bem, já não tenho dores no estômago, nem tenho dores nas pernas, nem no corpo. E a partir daí eu deixei os comprimidos. Foi logo os primeiros sinais, foi logo em julho a campanha de Israel. E eu aí lancei-me. Eu ouvi falar na Fogueira Santa, não entendia muito ainda bem o que era, mas a minha fé parece que havia algo dentro de mim que me puxava para eu me lançar, e eu lancei. Fui para o altar, e aí no altar eu fiquei curada de tudo. A minha vida teve uma transformação, uma mudança total, em tudo. Eu passei a ser uma nova criatura, passei a ser uma pessoa saudável, uma pessoa alegre, uma pessoa que já não tinha mais doenças, não tinha mais dores, não tive mais desmaios. Tudo isso foi anulado com a campanha de Israel, tudo. Várias conquistas, olha, recebi uma herança, que não estava a fazer conta com isso, que era dos meus pais nunca tinham feito partilhas com os pais deles. E eu, depois uma prima minha é que me veio dizer que havia lá coisas para se partir e terrenos para vender, e foi tudo uma fogueira santa. Eu vejo a campanha de Israel, que é uma oportunidade de nós, os problemas das pessoas que estão no fundo do poço, que não são capazes de resolver esses problemas, elas que vão ao Centro de Ajuda e que participem na fogueira santa, porque é a oportunidade que nós temos de Deus nos abrir as portas. Hoje eu sou feliz. Muito bem, o caso verídico da Maria Camacho é extremamente forte e comprova a veracidade, comprova que o trabalho do Centro de Ajuda, ele é eficaz. Essa é a palavra, é eficaz. Os médicos não foram eficazes, não porque eles não queriam ser, mas porque são limitados e não conseguiam descobrir a causa. 25 anos ela sofreu, mas quando chegou até o Centro de Ajuda,
terminou o sofrimento. Não é fantástico? Não é extraordinário? De repente você está a passar por essa situação. Então tome uma atitude, tome uma decisão, tome essa iniciativa de estar conosco nesta terça-feira, às 10, às 15, como também às 19h30. E para mais informações, você pode ligar agora, 09 53146504 e saber qual o centro de ajuda mais próximo de si. Armando, esta pessoa tem a oportunidade então de vencer a doença que os médicos não conseguiram vencer. Exatamente, e porque ali no centro de ajuda nós iremos contar com o poder de Deus através do uso da fé. Saiba, se ninguém compreende você, se ninguém pode dar uma saída, como no caso ela foi chamada até de maluca devido aos sintomas que ela apresentava. Saiba, você chegando ali no centro de ajuda, você vai ser compreendido. Nós compreendemos você, porque, Pedro, nós sabemos resolver a situação, esse problema, independentemente se a causa é física ou se a causa é espiritual. E tudo o que queremos é que você venha, traga a sua fé, a sua convicção e uma garrafa com água, porque na oportunidade estaremos ali dando a gota do milagre e ensinando como você deve fazer uso da mesma, porque eu tenho certeza que se você obedecer, a saúde restaurada chegará ao seu corpo. Por volta dos 14 anos, portanto, foi-me detectada a minha primeira depressão, comecei com medicamentos. Eu continuava-me a sentir triste porque eu, por exemplo, gostava de ler, também não conseguia. Ao longo da minha vida isso trouxe-me frustrações, portanto nunca gostei de mim. Tentei-me suicidar, tentei uma vez cortar os pulsos, portanto cheguei a tomar medicamentos a mais. Esta última depressão foi muito má, eu perdia-me nos sítios, portanto já não fixava nada, nem ler, nem ouvir. Não conseguia fazer nada do que eu gostava, não conseguia ver a minha família feliz, portanto eu estava a chegar mesmo ao fim, mas não conseguia acabar com a minha vida. Fui convidada a vir para o centro de ajuda. Gradualmente deixei os medicamentos, a minha filha fica contente de me ver assim, porque eu sinto-me feliz comigo. Eu aprendi também no centro de ajuda a gostar de mim. Chega! Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Liga agora 21 836 8008. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. Está aí a prova, diante dos factos, diante desses casos verídicos, você sabe que há uma saída, há uma solução. Todas as terças-feiras, no centro de ajuda, várias pessoas elas têm superado doenças que eram impossíveis, doenças que eram consideradas mortais, incuráveis, mas chegando ali, através do tratamento que têm realizado, então elas têm alcançado a solução, a saída. E, Pedro, é importante que essa pessoa ela possa chegar uns minutos antes, nesta terça-feira, porque antes mesmo do tratamento estará sendo realizada uma unção com óleo, aonde essa pessoa ela vai receber essa unção. No caso, os pastores farão nos senhores, as esposas, as obreiras nas senhoras, e essa pessoa que ela tem sofrido há tanto tempo, há anos, e com esse problema, então ela vai alcançar a saída, a solução para esse problema. Exatamente, é o que está escrito, né? Fazei a unção com óleo
e a oração da fé, e o enfermo ficará literalmente curado. Então é isso que nós queremos, é isso que nós acreditamos. Se você é uma pessoa católica, espírita, você que tem uma fé, você que crê em Deus, você que acredita em Deus, então saiba que esse Deus está à sua inteira disposição no centro de ajuda, com o único objetivo: curar você, libertar você dessa opressão maligna, libertar você dessa frustração pelo facto de você não poder fazer aquilo que você gosta por falta de saúde. Então muda o quadro, muda essa situação. De repente você está com um familiar em casa acamado, de repente vocês têm um familiar doente e você não sabe, você não tem como levá-lo até o centro de ajuda. Então você pode ligar agora para o Amigo 24 Horas, deixar ficar o seu contacto, deixar ficar a sua morada, porque assim que for possível iremos realizar também visitas ao seu lar, visitas até a sua casa, no sentido também de realizar uma unção com óleo e ali impor as nossas mãos e determinar a cura, determinar o milagre. Se você quer a nossa ajuda, então ligue agora 09 53 14 6504. Armando, o que não falta são meios que o Centro de Ajuda coloca à inteira disposição desta pessoa para ele encontrar então a saúde restaurada para o seu corpo, para a sua família. É verdade, no Centro de Ajuda sacrificamos diariamente para levar você a viver uma vida de qualidade. Se ninguém acredita em si, se ninguém acredita que é possível a sua felicidade, nós acreditamos. Nós sabemos que isso é possível. Por isso é que sacrificamos para que você venha desfrutar de uma vida de qualidade. Nós vamos agora conhecer a superação, o caso de superação da Cícera, e daqui a pouco voltamos com você. Como que era a sua vida antes de chegar ao Centro de Ajuda? Eu era uma pessoa muito nervosa, eu era uma pessoa vazia, triste, era uma pessoa rancorosa, tinha maus olhos, eu era uma pessoa que era muito vingativa, e dentro de mim tinha um vazio. Mesmo eu tendo pessoas em volta de mim, eu me sentia muito vazia. Era um vazio assim que eu não sabia como preencher. Ao ponto de, tipo assim, perder o sentido de viver, tipo, não estou aqui a fazer nada, é assim? Exatamente assim, pastor. Por mais que eu tivesse muitas coisas, nada me preenchia. Naquele momento, o vazio que eu tinha dentro de mim era tão grande que eu podia ter ali milhões de pessoas à minha volta. Eu ia estar me sentindo sozinha, e aquele vazio dentro de mim ele era profundo, ao ponto de eu me sentir assim... como que se diz? Um nada no mundo. Era angustiada completamente, né? Exatamente. Deprimida, não é? Não tinha autoconfiança em mim. Uhum. Eu olhava para mim e me via uma pessoa... Acho que eu me via como um verme no mundo. Quanto tempo foi assim? Eu acredito que desde a minha adolescência até os meus 23, 24 anos. Para além desses problemas, você teve outros problemas? Eu tinha a minha filha que era doente. Ela tinha uma doença que pelos médicos não tinha cura. Que tipo de doença? Ela tinha uma bronquite alérgica. Ela tinha alergias a todos os tipos de produtos, né? Tudo que tivesse cheiro, ela fazia alergia. E se estava frio, era porque estava frio. Se estava calor, era porque estava calor. Então, ao ponto da gente fazer um seguro-saúde para ela, porque ela ficava uma semana em casa e o resto do mês era nos hospitais, todos os dias. Eu tinha uma bancada de medicamentos, de antialérgico, de antibióticos, todo tipo de antibiótico ela tomou. Para resolver esse problema, você, além dos médicos, que ficou claro, você mencionou, você buscou outros meios? Sim, pastor. Eu fazia tudo o que me ensinavam. Chás, né, que me ensinavam, levava nos curandeiros para fazerem lá as rezas. Inclusive, teve um dos curandeiros que me ensinou para me pegar a orelha de um gato e cortar e torrar, e depois que torrasse, aquilo ia virar um pó, não é? E eu colocar na água para ela tomar. Meu Deus, você chegou a fazer isso? Sim. Cheguei a fazer isso, porque o desespero de ver a minha filha ali sempre doente, e tudo que a gente fazia, todos os médicos que nós já tínhamos recorrido, todos os chás, tudo que ensinavam a gente fazia, e esse acho que foi o mais forte de todos. Porque... Resolveu? Não.
Nada, nenhum dos medicamentos. Pelo contrário, quanto mais eu fazia, pior ela ficava. Quanto mais medicação ela tomava, quanto mais chá me ensinavam, quanto mais eu levava ela no curandeiro, pior ela ia ficando. O que você fez então para mudar essa situação? Assistindo um programa de televisão, um dia, eu fui até a igreja. O centro de ajuda? O centro de ajuda. E quando eu cheguei lá, primeiro eu encontrei a solução para mim, né? Porque eu já saí dali aquele dia diferente. Eu já senti uma coisa diferente. Eu não conseguia identificar o que era, mas eu senti que eu estava diferente. Aquela carga, aquela angústia, aquela tristeza já não estava consigo? Não, exatamente. Eu saí leve, né? Então, voltei depois. E aí foi quando eu me lancei e comecei a buscar por ela. E ungia ela todos os dias com óleo. Ungia ela, ungia as roupas dela. E quando eu menos me apercebi, assim, mais ou menos 2 semanas que eu estava na igreja, porque não notei logo. Mas naquelas 2 semanas eu vi que eu não tinha dado mais medicação para ela. Que eu não tinha chamado o seguro, porque o seguro-saúde dela ia até minha casa para ela fazer os vapores, né? E naquelas 2 semanas, aí um dia eu cheguei e falei assim, nossa, mas ela não tomou medicação. E daquele dia por diante, nunca mais ela teve crise. Hoje, como ela está? Saudável? Como está? Hoje ela é totalmente saudável, pastor. Ela nem constipada fica, né? Nós estamos num país totalmente diferente do nosso. E eu achei que ela ia chegar aqui, o frio é totalmente diferente. Todo mundo ficou constipado lá em casa, menos ela. Você, interiormente, era uma pessoa angustiada, você chegou a dizer. Hoje, como está? Hoje eu tenho uma paz dentro de mim, eu tenho uma alegria, mas principalmente eu tenho uma certeza que eu quero viver porque eu conheci um Deus diferente, né? Uma vida que tem sentido, né? Exatamente, porque eu conhecia deuses, né? Hoje eu conheço um Deus que é o único, então a minha vida hoje tem sentido. Hoje eu sei pelo que eu quero lutar. O Calvário acabou. Graças a Deus. Qual o conselho que você dá para essa mãe ou para essa pessoa que está vivendo uma situação semelhante à sua? Que ela não tenha medo de se lançar e que ela não dê ouvido à voz de terceiros, porque o principal a gente tem que buscar. Então, se a vida do seu filho, se a sua, se você está passando pela mesma coisa que eu passei, a melhor coisa que ela tem a fazer é vir correndo. Ela vir de braços abertos, ela se lançar, abrir o coração, não chegar aqui achando que vai ouvir o pastor falar, mas ela vem buscar realmente o abençoador. Porque quando a gente faz isso, ele se entrega pra gente. Veja o desespero e a dor da Cícera, que tinha uma filha com uma doença incurável. E, claro, no desespero, ela procurou ajuda na bruxaria, procurou ajuda no ocultismo, mas não conseguiu resolver. E a Cícera chegou nesse estado ao centro de ajuda. E ali, na terça-feira, ela foi ajudada, ela foi ali orientada como fazer e hoje a filha está curada. Hoje a filha está literalmente cheia de saúde. O milagre aconteceu. Milagres acontecem no centro de ajuda. Agora, é claro, você tem que tomar a atitude e a decisão de fazer o que a Cícera fez. Armando, se essa pessoa fizer, assim como a filha da Cícera foi curada, o familiar desta pessoa também pode ser curado. Com certeza, será curado, você pode ter a mais absoluta certeza. Para isso, você precisa tomar essa iniciativa. Por isso, nesta terça-feira, então, ou pelas 10 horas, 15, ou então às 19h30, ali no número 139, Avenue du Président Wilson, na La Plaine de Saint-Denis. Você pode encontrar a solução, a saída para o seu problema. Se você diz, Armando Pedro, mas eu habito longe de Paris, então você pode ligar o amigo 24 horas, o 0953 14 65 04, que você então saberá qual o endereço mais próximo da sua casa. Não fique com os braços cruzados. Tome a sua iniciativa, porque certamente você desfrutará de uma saúde restaurada. Foi um prazer imenso estar com todos, assim em especial que o Todo-Poderoso ilumina a sua vida. Até a próxima.